Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Aula 2, parte 2 do nosso curso completo e gratuito de Direito Processual Civil. Vamos terminar aqui a aula 2, vendo do artigo 7º até o artigo 5º aí do Código de Processo Civil. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ajudar outras pessoas. Já fez isso? Então, bora pro vídeo! Direito Processual Civil, nosso curso completo e gratuito. Aula 2, parte 2, o que veremos na aula de hoje? Vamos terminar aí as normas fundamentais do processo civil e veremos também da aplicação das normas processuais civis. Então, sem mais enrolação, bora iniciar. Princípio da igualdade processual, paridade de armas e igualdade no processo. Já vimos ele lá na nossa aula 1, né? Vamos reforçar aqui. Código de Processo Civil, artigo 7º, é assegurado às partes a paridade de tratamento, a paridade de armas, em relação ao exercício de direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e sanções, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. É isso que diz o Código de Processo Civil, a paridade de armas aí, igualdade no processo. Então, é assegurada à parte a igualdade de tratamento, a paridade de armas, direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e sanções será igual para ambas as partes aí durante o processo. E o juiz é o verdadeiro maestro aí nesse processo, vai conduzir ele da melhor forma para que as partes tenham a igualdade de tratamento também aí no âmbito do processo. A paridade de armas é o modo de garantir o equilíbrio da disputa judicial. Então, o princípio da isonomia processual é o direito que os litigantes têm de receber tratamento igual aí pelo juiz e também gozar das mesmas faculdades e oportunidades processuais. Aqui é a igualdade formal no âmbito do processo. Mas, professor, e se as partes estiverem em patamar de desigualdade também no processo? Por isso, temos a igualdade substancial dos litigantes, igualdade material aí dos litigantes, onde os desiguais vão ser tratados de forma desigual e os iguais tratados de forma igual. É isso que nos diz aí. Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades também aí no âmbito do processo. Isso visa impedir que uma das partes tenha vantagem sobre a outra, né? Por exemplo, é o que acontece quando uma parte tem muito poder econômico e a outra não, né? Nós demos lá na outra aula o exemplo do banco litigando com uma pessoa física, né? O banco tem muito mais recursos aí, então o juiz vai procurar equilibrar essa balança durante o processo, né? A igualdade não pode ser, evidentemente, somente formal. O correto enfoque da paridade de armas leva ao reconhecimento não de uma igualdade estática, senão dinâmica, em que o Estado deve suprir as desigualdades para vivificar uma igualdade real. Então, o magistrado, na condução do processo, vai fazer isso aí. Ele vai velar para que as partes estejam em patamar de igualdade aí no processo. Um exemplo aí é a inversão do ônus da prova. Já falamos sobre isso aí na primeira aula, vou deixar aqui no card se você quiser dar uma olhada. Hermenêutica processual civil. O que é isso, professor? São parâmetros que devem ser utilizados pelo magistrado na interpretação e na aplicação das normas processuais civis. Então, durante o processo, o magistrado, na interpretação e na aplicação, vai utilizar aqui esses parâmetros. Então, vamos lá. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá o quê? Fins sociais, as exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e a eficiência. Então, lá no caso concreto, o magistrado, para aplicar e para interpretar as normas processuais civis, ele vai utilizar todos esses parâmetros
aqui. Fins sociais e exigências do bem comum, visando uma decisão que melhor beneficie a sociedade como um todo. Então vai procurar sempre o melhor para a sociedade. Muito cuidado aqui na hora da prova, que as bancas adoram trocar exatamente aqui para pegar você. Vai colocar fins econômicos. Já vi várias questões assim, que a banca troca só essa palavra aí. Vai colocar fins econômicos em vez de fins sociais. Muito cuidado aí. O juiz atenderá o quê? Os fins sociais e as exigências do bem comum. Então, bastante atenção aí na hora da prova. Resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Um dos fundamentos aí da República Federativa do Brasil. É o valor fonte do ordenamento jurídico, a base de todos os direitos fundamentais. O foco aqui é no ser humano. O foco central do Estado é o ser humano. Inspira todo o ordenamento constitucional vigente no país. Então é a base de todos os direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana. E também ele vai observar o quê? O princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e da eficiência. Deixa eu ir para o outro lado para vocês verem melhor. Prontinho? Então, proporcionalidade, os meios sejam proporcionais aos fins buscados, é a justa medida. Razoabilidade, vai haver equivalência entre a medida e o critério usado na decisão. Legalidade, respeito a todo o ordenamento jurídico. Publicidade, que é uma condição de eficácia. E eficiência, a racionalização dos processos. Menos recurso e o máximo de resultado. É você utilizar menos recursos e ter um resultado maior, né? É fazer mais com menos. É o princípio da eficiência, racionalização dos processos. Deixa eu voltar ali para o outro lado. Prosseguindo. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Já vimos ele na aula passada, mas vamos aprofundar um pouco mais. O Código de Processo Civil, no seu artigo 9, vai falar o quê? Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Audita, altera, pars. Ouvir o outro lado, resguardando da decisão surpresa. Princípio do contraditório aí. Então, o princípio do contraditório vai dizer que a parte tem que ser ouvida antes da decisão do magistrado. O contraditório é prévio. Para quê? Para que a parte ela possa ter ciência que está sendo demandada judicialmente ou administrativamente ou acusada de alguma coisa, e também para que ela possa influenciar aí na decisão final. Audita, altera, pars. Vocês podem encontrar essa nomenclatura aí na prova. A Constituição Federal também vai falar sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. Aos litigantes são assegurados o quê? Contraditório e ampla defesa, processo judicial, administrativo e os acusados em geral com os meios e recursos a ele inerentes. Então, tanto no processo judicial como no processo administrativo e para os acusados em geral é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Como já havia falado, a regra é que o contraditório tem que ser prévio à decisão do magistrado. Então, se isso aí é a regra, com certeza temos exceções. Vamos ver já já. Vertentes do princípio do contraditório. Contraditório formal é o direito assegurado às partes de ter ciência do processo para que possa dele participar. Então, contraditório formal é a parte ter ciência que está sendo demandada judicial, administrativamente ou sendo acusada de alguma coisa. Para quê? Para que ela possa se defender, obviamente, né? Exemplo, o réu deve ser citado para que saiba da existência do processo, para que ele possa ter ciência e procurar se defender. Contraditório material ou substancial é o direito de influenciar aí na decisão final. Então, após ter ciência, ele vai ter a oportunidade de influenciar na decisão final aí do magistrado, né? Se for um processo judicial, obviamente. Exemplo, o réu terá a oportunidade de produzir provas para influenciar na decisão do juiz. Contraditório material ou substancial também podemos conhecer como o princípio da ampla defesa, que é a oportunidade de produzir provas, trazer alegações e apresentar defesas para quê? Com o fim de influenciar a decisão final aí do magistrado. Então, essas são as vertentes
do princípio do contraditório. Contraditório formal, ter ciência, contraditório material é direito de influenciar. Grave isso aí que cai bastante em prova. Então, já vimos que a regra é que o contraditório é prévio à decisão do magistrado. Então, quais são as exceções? Contraditório diferido. Há uma mitigação do contraditório prévio. O contraditório será resguardado para o momento posterior. Então, nesses casos que vamos apresentar aqui, o contraditório vai ser dado em um momento à frente aí no processo. Vamos ver esses casos. Caso de contraditório diferido, tutela de urgência, tanto antecipada como a cautelar. Aqui, a decisão exige uma certa urgência, né? Então, a parte não tem como ficar esperando, o magistrado vai dar uma decisão e lá na frente, no processo, vai oportunizar a outra parte de contradizer tudo aquilo que foi posto ali. Tutela provisória de urgência, tanto antecipada como a cautelar. Também algumas hipóteses de tutela de evidência, essas duas aqui. Alegações da parte possam ser comprovadas por quê? Provas documentais e existir tese, recurso repetitivo ou súmula vinculante. Aqui é uma acumulação desses dois critérios aí. A parte vai comprovar tudo o que ela está trazendo no processo por provas documentais, com documentos, né? E além disso, tem também uma súmula vinculante ou uma tese de recursos repetitivos sobre esse assunto. Nesse caso, o direito dessa parte é evidente. Então, o magistrado vai conferir a decisão e lá na frente do processo vai dar a oportunidade da outra parte contradizer tudo que foi posto ali. Outro caso aí de tutela de evidência é pedido repersecutório fundado em prova documental. Pedido repersecutório é buscar alguma coisa. Por exemplo, você empresta o seu carro para alguém por uma semana, você faz um documento dizendo lá que a outra parte tem que devolver o carro depois de uma semana, por exemplo, né? Então, após uma semana, ele fala que não vai devolver. Então você tem uma prova documental que aquele carro é seu, que você emprestou por uma semana e que a outra parte tinha que devolver. Então é isso que está falando aí. Pedido repersecutório é o pedido de buscar a coisa fundado em prova documental. Você tem a prova lá. Então, nesses dois casos aí de tutela de evidência, o direito é evidente, o magistrado vai conceder o direito e vai dar a oportunidade lá na frente do processo da outra parte lá contradizer tudo que foi posto ali. Último caso aqui, tutela de evidência em ação monitória. Ação monitória é um procedimento especial aí no Código de Processo Civil. Procedimento especial de cobrança, por exemplo, quando você tem que cobrar um cheque ou uma nota promissória, né? Então você vai utilizar aí a ação monitória e quando esse direito for evidente, o magistrado vai conceder e depois vai dar oportunidade da outra parte aí contradizer no processo. Então, esses aí são os casos de contraditório diferido, que ele vai ser dado posteriormente. São exceções ao princípio do contraditório que tem que ser prévio, né? Vamos lá. Redação à decisão surpresa, artigo 10 aí do Código de Processo Civil. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Mesma coisa que já ele está corroborando o que já falou anteriormente, né? O magistrado não pode dar uma decisão sem dar a oportunidade das partes contradizer aquilo, ainda que matéria que ele possa decidir de ofício. Ele vai sempre dar oportunidade da parte aí contradizer. Então, muito cuidado aí, principalmente com esse final aqui, é onde as bancas costumam pegar vocês. Ele vai falar salvo quando possa decidir de ofício, mais ou menos assim. Então, muito atenção aí no final. O juiz, antes de decidir algo, deve conceder às partes a oportunidade para se manifestar, mesmo que constitua tema que deva decidir de ofício. É uma forma de o juiz possibilitar que as partes possam influenciar na decisão que será tomada, concretizando o princípio do contraditório e evitando decisão surpresa no curso do processo. Vedação à decisão surpresa, você vê aí na tela. Passamos aqui pelo princípio do contraditório, princípio da publicidade dos atos processuais, vimos aí também na aula passada. Todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de quê? De nulidade. É isso que diz o artigo 11 do Código de Processo
Civil. A Constituição Federal também vai falar isso aí. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às partes, seus advogados ou somente aos advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, a Constituição fala a mesma coisa e traz casos aí em que essa publicidade pode ser mitigada, né? Vamos lá. O princípio da publicidade dos atos processuais permite a transparência, o controle e a prestação de contas, como a transparência no exercício da função jurisdicional, o controle das decisões judiciais pela sociedade. Por quê? Porque após ser publicada, a sociedade vai ter acesso àquela decisão. E a prestação de contas pelo magistrado à sociedade, né? Se ele cometer algum deslize aí, quando estiver decidindo alguma coisa, o magistrado pode ser punido, ele pode responder por isso. Então, a publicidade dos atos processuais, ela permite o quê? A transparência, o controle e a prestação de contas. É um instrumento de eficácia. Aqui, a Constituição Federal vai trazer os casos em que a publicidade pode ser mitigada. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando em defesa da intimidade ou interesse público. É isso que diz aí o artigo 5º da Constituição Federal. Então, está falando que no caso de defesa da intimidade ou interesse social, a lei pode sim restringir a publicidade dos atos processuais. Por quê? Porque no caso de uma publicidade absoluta, poderia acarretar o quê? Sensacionalismo, desprestígio para o réu ou para a vítima ou convulsão social. Por isso que a lei pode sim trazer casos aí que essa publicidade será mitigada para a defesa da intimidade ou quando o interesse social o exigir. Então, como ficou? Regra: os atos processuais devem ser publicados. Essa é a regra. E exceção, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando? Para a defesa da intimidade e interesse social. Isso aqui é um rol meramente exemplificativo. Por quê? Porque a Constituição ela não discorre sobre todos os casos em que a publicidade pode ser mitigada. Ela fala de forma geral, de forma abstrata, né? De forma genérica. Então, para a defesa da intimidade e para o interesse social, isso aí é um rol meramente exemplificativo, é um conceito jurídico indeterminado. Então, a lei sim pode trazer outros casos em que essa publicidade será mitigada. Me dê exemplos, professor. Então, vamos lá. Código de Processo Civil, artigo 11, parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, poderá ser autorizada a presença somente das partes, advogados, defensores públicos e Ministério Público. O próprio Código de Processo Civil vai trazer aí uma mitigação à publicidade dos atos processuais. Prosseguindo aqui, princípio da motivação das decisões, também já vimos nas aulas passadas. Vamos lá. Artigo 11, de novo, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, a Constituição vai falar a mesma coisa. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Vai falar mais, né? As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então, tanto o Código de Processo Civil como a Constituição também traz o princípio aí da motivação das decisões. O que é motivar? É dar as razões e expor as justificativas por que você está decidindo daquela forma. Lembrando aqui que essas decisões que têm que ser motivadas são aquelas que tenham conteúdo decisório, sentenças, acórdãos ou decisões interlocutórias. Decisões de mero expediente, decisões administrativas não precisam ser motivadas. É o exemplo dos despachos aí, eles não precisam ser motivados. Vai motivar o quê? Sentenças, acórdãos e decisões interlocutórias. Por quê? Porque elas contêm conteúdo decisório. É isso que está falando aí. Mesma coisa aqui, o princípio da motivação dos atos processuais permite o quê? A transparência, o controle e a prestação de contas. Mesma coisa lá do princípio da publicidade dos atos processuais, né? Eles andam em simetria, andam em conjunto. Então, permite a transparência no exercício da função jurisdicional, controle das decisões judiciais pela sociedade e prestação de contas do magistrado à
sociedade. Agora vamos ver os casos que o próprio Código de Processo Civil vai nos trazer em que as decisões não serão consideradas motivadas. Então, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão, nesses casos aqui, que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem indicar a relação de causa e efeito com a decisão. Então, se o magistrado utilizar, por exemplo, o artigo de lei para justificar aí a sua decisão sem explicar a relação de causa e efeito entre o artigo e a sua decisão, essa decisão não será fundamentada. Também não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo, de sua incidência ali naquele caso concreto, ou invocar motivos que expressariam justificar qualquer coisa. Então, ele tem que explicar aí o porquê está usando aquele motivo para justificar aquela decisão, senão não será considerado fundamentada. Também não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Então, o magistrado ele tem que passar por todos os argumentos que as partes trouxeram ali, porque senão não será considerada fundamentada, pelo menos naquela parte que ele não enfrentou, Também não será considerada fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos e nem demonstrar que o caso se ajusta àquela situação. Então, ele tem que dizer o porquê está usando aquele precedente ou enunciado de súmula para justificar aquela decisão. É a causa e efeito, a relação de causa e consequência entre o precedente ou enunciado de súmula e o fato, o caso concreto em questão, Também não será considerada fundamentada quando ele deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, sem demonstrar distinção, naquele caso, ou superação do entendimento. Então, se ele deixar de usar súmula, jurisprudência ou precedente, ele tem que explicar o motivo, senão essa decisão não será considerada fundamentada. E passamos aí também pelo princípio da motivação das decisões. Ordem cronológica da conclusão, para julgamento. Vamos lá. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir acórdãos ou sentenças. Então, aqui é a famosa fila para julgamento, Então, a regra é o quê? Atenderão preferencialmente a ordem cronológica. Muito cuidado aí com o verbo. Por quê? Porque quando foi publicado o Código de Processo Civil, o verbo era deverão atender a ordem cronológica. Agora é o quê? Atenderão preferencialmente. Antes era uma obrigação. Agora eles vão atender sempre que possível. Então, muito cuidado aí. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica para proferir as sentenças e acordos. Então, essa aí é a regra. A lista de processos aptos a julgamentos deverá permanecer à disposição para consulta pública lá em cartório, lá na serventia e na rede mundial de computadores, lá no site do tribunal. Vamos lá. Então, vou trazer aqui os casos em que pode ser furada essa fila. Então, agora vamos ver os casos em que essa fila pode ser furada. Primeiro, a preferência da preferência. O artigo 12, parágrafo 6º, vai falar o quê? Ocupará o primeiro lugar na lista o processo que tiver sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou complementação da instrução. Então, sempre que houver anulação da sentença ou do acórdão, ele vai voltar lá para ser julgado novamente e vai entrar lá na cabeça da fila, Vai ocupar o primeiro lugar da fila, vai poder furar essa fila, salvo quando houver necessidade de novas diligências ou complementação da instrução. Então, quando a sentença ou acórdão forem anulados, eles vão voltar lá para a cabeça da fila para serem julgados novamente. Outro caso aqui que vai ocupar a primeira posição lá na fila é o julgamento de recursos especiais e recursos extraordinários sobrestados quando publicado o acórdão paradigma. Aqui nesses casos houve recurso, mas eles foram sobrestados, paralisados, para que pudessem ser julgados aí tantos recursos extraordinários como recursos especiais. Quando eles forem julgados, quando houver a tese, aí esses recursos vão voltar
a andar. Então, ocupará o primeiro lugar da lista os julgamentos de recursos especiais e recursos extraordinários sobrestados quando publicados o acórdão paradigma. Esses dois casos ocuparão o primeiro lugar da fila, preferência da preferência. Agora vamos ver outros casos que poderão furar a fila também, né? Sentenças proferidas em audiência, sentenças homologatórias de acordo e sentenças de improcedência liminar do pedido. Nesses casos aqui foi julgado o mérito, são sentenças com resolução do mérito. Também vai furar a fila as sentenças terminativas, aquelas que não foi decidido o mérito. Sentenças sem resolução do mérito também vão poder furar a fila. Julgamentos de processo em bloco, para aplicação de tese jurídica firmada em julgamentos de casos repetitivos, julgamentos de recursos repetitivos ou de incidentes de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, né? Também vai furar a fila os julgamentos de embargo de declaração, julgamentos de agravo interno lá nos tribunais, as preferências legais, as metas estabelecidas pelo CNJ, processos criminais de competência penal e, por fim, a causa que exija urgência de julgamento por decisão fundamentada. Então aí estão as várias formas que essa lista pode ser furada, né? Então, vamos lá. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então, após ser feita a lista de julgamento, né, incluída aí todas as preferências, essa lista aí, essa ordem tem que ser mantida. Respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para decisão, exceto quando implicar reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. Aqui está falando no caso das partes protocolarem algum requerimento depois da inclusão lá do processo na lista de julgamento. Então, após a inclusão do processo na lista de requerimento, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica de decisão. Salvo quando? Quando é que vai alterar a ordem cronológica? Quando implicar reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. Em razão desse requerimento, é necessária a conversão da fase de julgamento para a realização de diligência ou reabertura da instrução. Aí, nesse caso, sim, eles vão sair da lista temporariamente. Decidido o requerimento, o processo retornará à mesma posição lá na lista em que ocupava anteriormente. Então, após a inclusão na lista, ele não sai da lista, só se houver um requerimento que implicar reabertura da instrução ou diligência. E após ser concluído isso aí, ele volta lá para a mesma posição. Passamos aí pelas normas fundamentais do processo civil. Para finalizar aqui a nossa aula, vamos ver aqui a aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras. A resolução dos conflitos civis será aplicada normas processuais brasileiras. Essa é a regra. Como toda regra tem a sua exceção, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais que o Brasil faça parte, né? Então, a regra é que para a resolução de conflitos civis será aplicada a norma processual brasileira, salvo quando houver tratado, convenção ou acordo internacional e o Brasil fizer parte, aí sim será aplicado esse tratado, acordo ou convenção internacional. Vamos lá, lei processual no tempo, artigo 14 do Código de Processo Civil. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Tempus regit actum, você pode encontrar essa nomenclatura aí na sua prova. O tempo rege o ato. A norma processual civil brasileira não vai retroagir, ela vai ser aplicada imediatamente. Ó, bem taxado ali, é vedado a retroatividade da lei processual brasileira. Por quê? Porque nós adotamos o sistema do isolamento dos atos
processuais. Tá aí, sistema do isolamento dos atos processuais é vedado efeito retroativo da legislação processual civil. O efeito é imediato. Então, essa nova norma processual civil, ela terá efeito imediato, eficácia imediata. Será aplicada ao ato, a norma processual civil vigente à época da prática do ato processual, respeitados os atos realizados pela lei antiga. Os atos anteriores ao início da vigência da norma não serão atingidos pela incidência da nova lei. São atos jurídicos perfeitos. Então, se houver uma nova norma processual civil, ela vai ser aplicada imediatamente, respeitando os atos anteriores, porque esses atos já passaram, foram atos jurídicos perfeitos, serão respeitados, a nova norma vai ser aplicada imediatamente daí para frente. É isso que nos diz o sistema do isolamento dos atos processuais, o sistema que foi adotado aqui no Brasil, hein? Então vamos lá. Não foram adotados a teoria das fases processuais, por qual o processo era dividido em fases: postulatória, probatória, decisória e recursal. A lei nova seria aplicada quando inaugurada uma fase do processo. Então isso aí não foi aplicado. Também não foi aplicado o sistema da unidade processual, que a lei nova não teria aplicabilidade em processos em tramitação. Por quê? Porque o processo é um bloco único, sem divisões, segundo essa teoria aqui. Então, nem a teoria das fases processuais, nem a teoria do sistema da unidade processual, elas não foram adotadas aí pelo Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil adotou o sistema do isolamento dos atos processuais. Os atos processuais são atos jurídicos perfeitos, aqueles que já foram concluídos serão respeitados e, porventura, se houver alteração da norma processual brasileira, ele vai ser aplicado imediatamente a partir daí, né? Então, os atos jurídicos passados são atos jurídicos perfeitos, sistema do isolamento dos atos processuais, esse que foi sim adotado aí pelo Código de Processo Civil. Vamos lá. Prosseguindo aqui, para finalizar, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, artigo 15. Na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, na ausência de normas processuais que regulem processo eleitoral, processo trabalhista e processo administrativo, o Código de Processo Civil será aplicado supletiva e subsidiariamente. Se não houver essa norma, será aplicado o Código de Processo Civil. E se houver uma lacuna, será aplicado também o Código de Processo Civil, supletiva e subsidiariamente. Nós já havíamos visto isso aí na aula 1, né? Normas de processo civil irão trazer princípios que regulam pretensões de direito privado e direito público, excluídas pretensões que tenham processo específico regulado em lei eleitoral, trabalhista, administrativo, tendo apenas aplicação subsidiária e supletiva. Por quê? Porque esses ramos do direito têm normas, têm leis que vão trazer o passo a passo aí de como vai se dar o processo. Eles têm normas específicas aí de processo. Aí no caso de houver sim uma lacuna ou uma omissão, aí será aplicado aí o Código de Processo Civil supletiva e subsidiariamente. Então acabamos aqui nossa aula 2 de Direito Processual Civil. Vimos aí bastante coisa na aula de hoje. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dicas e informações lá no Instagram, @legislação, @salu.l.a. Fico por aqui, amanhã, 8 da noite, aula de exercício, hein, sobre o conteúdo visto aqui nessas duas aulas. Amanhã e depois, 8 da noite, temos um encontro marcado aqui no Legislação. Vejo vocês por lá. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.